Ok, então, oficialmente, boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Estava falando aqui com a Elisane, com a Ana Cristina, que a gente está quase a uma semana do nosso encontro em Manaus. Então, a gente já teve aí 3 encontros, estamos indo para o nosso 4º encontro, o que significa que está fazendo um mês do nosso curso. Eu espero que esteja sendo muito proveitoso para vocês. Bom, até aqui nós já falamos sobre as ameaças ao território, com o professor Johnny, com o professor Léo. Falamos também sobre a importância da comunicação popular e a história da comunicação popular na defesa do território, porque a comunicação popular, ela surge como uma forma de resistência e uma forma de as pessoas denunciarem as coisas que estavam acontecendo em seus territórios, de reivindicarem melhorias, né? E hoje em dia a comunicação popular é muito utilizada também para falar sobre pautas socioambientais. E é isso que a gente está vendo aqui. Mas aí, uma outra pergunta, como que a gente faz comunicação? Quais ferramentas que a gente utiliza? A gente vai utilizar fotografia, o vídeo, mas como utiliza isso? Como que faz um roteiro? É sobre isso que a gente vai falar agora, que a gente vai introduzir com o professor Jorge Bruno e com a Laura Prado. Nós teremos 2 aulas, hoje no dia 15, no dia 22, e eles estarão conosco pessoalmente também na nossa oficina. Então, a ideia é pensar aí um pouco sobre como a gente consegue se virar e fazer uma boa comunicação com o smartphone. Eu vou apresentar rapidinho aqui para vocês o que nós vamos fazer hoje, e depois eu passo para os professores se apresentarem e começarem a exposição. Os nossos acordos e avisos são os de sempre: manter o microfone mudo quando não estiver falando. Se puder e a internet estiver boa, manter o vídeo ligado. Utilizar o chat para perguntas gerais ou recados. E tenta manter o foco aqui. Às vezes tem muitas coisas para a gente fazer, mas a gente tem só esse momentinho aqui na semana, então estejam aqui com a gente, focados no conteúdo. Participem, perguntem, não fiquem sem perguntar. Se não tiver pergunta e tiver uma curiosidade, uma informação para trazer, fica à vontade também. Daniel disse que a internet não dá para ligar o vídeo. Sem problemas, Daniel, é só se a internet estiver estável, tá bom? E por último, a reunião está sendo gravada para o nosso histórico e para a gente passar para os colegas que não conseguiram vir aqui na reunião. Qual é a programação do nosso dia de hoje? Hoje a gente fez aqui nossas boas-vindas e abertura. Vamos ter um momento de exposição com a Laura Prado e com o Jorge Bruno. Em seguida, vamos debater e tirar dúvidas. E, por último, eu vou fazer um aviso da tarefa da semana, que, na verdade, não é uma tarefa, é o início do nosso trabalho em grupo. Nós fizemos 2 tarefas até agora. A primeira foi gravar um vídeo de vocês se apresentando, depois tirar uma fotografia do território. Quem ainda não mandou uma dessas tarefas, pode mandar para a gente está recebendo ainda, pode mandar quando quiserem. Até na semana que vem. Também não vamos colocar tempo demais, mas acho que poucos não enviaram. E agora nós vamos começar a trabalhar em grupos por território, que é trabalhar de fato para produzir o conteúdo, a mídia de vocês. O vídeo, conteúdo para rede social, depende do que vocês vão escolher. Mas isso eu vou explicar mais no finalzinho. Agora eu trago aqui a programação da nossa oficina presencial, que vai acontecer de 27 a 29 de maio em Manaus. Eu espero ver todos vocês lá, eu sei que está tudo certo. A professora Gleice está cuidando de toda a logística. Não se esqueçam de ler aquelas instruções que ela mandou. É muito importante ler as instruções para depois, na hora, não acontecer alguma coisa errada. Agora, mas acho que à tarde, ela enviou um lembrete falando para vocês levarem cobertores, porque lá não tem cobertores. E a temperatura caindo um pouquinho aqui do país, então levem cobertores, não se esqueçam. Então, vou passar aqui rapidinho nossa programação. No dia 27 de maio, a gente inicia às 8h30, depois de um café da manhã reforçado. A gente começa com credenciamento, recepção,
e contribuição escrita no painel Como Eu Chego, vai ser um painel que eu vou deixar lá fora para vocês escreverem como eu chego. Ah, eu chego cansada, eu chego animada, eu chego triste, eu chego feliz, para a gente ver que energia que estamos trazendo para o evento. Depois, vamos fazer os acordos e combinados, vou passar para vocês a estrutura e a programação da oficina, eu já estou falando aqui um pouquinho, né? Vai ter um momento de abertura, e aí teremos a palestra de comunicação popular com a professora Lívia Alcântara, a professora que nós tivemos na aula passada, ela vai estar pessoalmente conduzindo essa dinâmica com a gente. Nesse dia, nós vamos trabalhar com a Lívia, e depois do almoço, a gente vai fazer uma exposição fotográfica chamada O Meu Território. Lembram daquela atividade que eu pedi para vocês enviarem uma foto do território de vocês? A ideia é imprimir aquelas fotos e fazer uma exposição para vocês verem. Alguns de vocês mandaram vídeos ao invés de fotografia. Não tem problema, o vídeo estava maravilhoso, editado, vocês falaram sobre as ameaças ao território, ficou bem legal. Só que eu deixo aqui aberto, caso vocês queiram mandar uma fotografia do território para a gente imprimir, deixar bem bonito para os outros verem, assim, esse é o território da Elisane, da Daniele, da Ana Catina, podem enviar novas fotografias para a gente. Tenham cuidado de tirar a fotografia nesse sentido aqui. O Bruno vai saber dar dicas melhores que eu, então eu vou deixar para ele. Mas para a gente imprimir fica bem legal, tá? Eu estou vendo a possibilidade da gente fazer um concurso de fotografia. Não sei se vai ser possível, mas acho que seria bem legal. Eu vou comentando com vocês. Bom, a gente continua com a professora Lívia, e no final do dia a gente tem uma avaliação de como foi o dia e o jantar. No dia 28, a gente sempre inicia da mesma forma, né? Mas a gente vai ter uma palestra com o Anderson Teles, que vai falar sobre comunicação nas redes sociais, como fazer roteiro para reels do Instagram, postagens no Instagram e coisas do tipo. E à tarde a gente vai ter um pouquinho da fala dos Repórteres da Floresta, que é um projeto da FAS, que vai estar nos recebendo. Então, eles vão trazer um pouquinho disso e algumas dinâmicas também. E aí, nós vamos iniciar e trabalhar no dia 28 e no dia 29, uma oficina em grupos para a gente construir e editar o produto final. Vamos tirar foto, vamos gravar vídeo, vamos editar, vamos escrever e trabalhar em grupo. E após o jantar, a gente tem um cinema e debate, lá no auditório. Vamos ver juntos, com pipoca, claro, alguns curtas sobre o tema mudanças climáticas, para a gente ver como é que o mesmo tema pode ser abordado de diferentes formas. E aí, no dia 29, nós continuamos a nossa construção e edição do produto final. Vocês apresentam o que fizeram e a gente encerra. Infelizmente, mas é isso que a gente tem planejado aqui. Como sempre, o nosso planejamento é aberto para vocês contribuírem. Então, se alguém tiver uma ideia, pode trazer. Por exemplo, eu deixei aqui, nos dias 28 e no dia 29, um espaço para atividade cultural. Esse espaço é para vocês. Podem trazer uma dinâmica, um quebra-gelo, uma dança, uma contação de história, qualquer coisa acerca tanto da cultura de vocês, ou uma meditação, alguma coisa que vocês gostem de fazer e achem interessante compartilhar com o grupo. Vai ser aquele momento para a gente dar uma acordada. Chegamos aqui, iniciamos. E quem quiser fazer, é só entrar em contato comigo no WhatsApp, a professora, no dia tal, eu quero fazer a apresentação e a condução. Eu quero declamar uma poesia, quero fazer isso, fazer aquilo. O espaço fica aberto para vocês, tá bom? E já falei demais. Não foi uma boa ideia eu recuperar minha voz. Eu vou passar agora para o professor Jorge Bruno e para a Laura Prado se apresentarem rapidamente, e aí eles começarem a exposição. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me mandem no chat, mas a gente pode conversar também no WhatsApp. Não vou me delongar muito para não pegar muito tempo da aula do professor. Dos professores. Laura, Bruno. Boa noite, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem?
Sim. Beleza? Eu trabalho com audiovisual já tem mais de 5 anos. Eu sou formado em ciências biológicas e licenciatura, então tenho esse contato aí com a natureza, gosto bastante. Então, só para ressaltar mais uma vez, qualquer dúvida pode perguntar, né? Eu quero sanar todas as dúvidas. A Beatriz vai passar para vocês depois o meu contato e eu vou estar nos grupos. Então, ficou alguma dúvida dessa aula? Tá fazendo atividade, tá com alguma dúvida, alguma dificuldade? Pode mandar um áudio, pode mandar um print, qualquer hora, assim que der eu olho e respondo. O ideal é a gente sanar todas as dúvidas para que vocês consigam fazer um produto final bem bacana, tá? Não precisa ter vergonha, pode mandar à vontade. Um print, uma foto, a gente conversa. Acredito que a gente vai ter os momentos marcados em reunião para a gente, a tutoria minha com vocês. Então, a gente vai ter esse momento mais pessoal, então, para resolver todas essas dúvidas. Eu vou apresentar para vocês essa parte mais de fotografia e vídeo, e hoje a gente vai começar mais com noções básicas de fotografia e vídeo usando o celular, né, o smartphone. A fotografia e o vídeo, elas estão presentes na nossa história humana há mais de 100 anos. São duas artes que a gente desenvolveu bastante ao longo do tempo. Então, são duas artes que estão bem atreladas uma com a outra. A foto e o vídeo andam junto em muitos aspectos, mas a gente começa com a fotografia. Ela é uma arte de capturar imagens, capturar momentos que a gente começou com materiais em filme, em chapas físicas, e hoje a gente tem isso no celular. Então a gente consegue fazer uma imagem, uma fotografia com muita facilidade, com um aparelho muito pequeno. A gente tem microcâmeras que tamanho de ponta de unha. E antigamente a gente tinha esses equipamentos que eram enormes, eram caixas muito grandes. Então hoje, com a tecnologia, está cada vez mais acessível em questão de equipamento. É claro que em questão de preço, às vezes acesso a esses produtos, a gente não tem tão desenvolvido. Então não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de material, mas estamos em evolução. E assim com o vídeo. Antigamente, para a gente poder fazer um filme, usavam-se rolos fílmicos muito grandes. Eram produções que demoravam bastante, eram materiais bastante pesados para se conseguir produzir. Hoje em dia, se você quer mandar um vídeo no grupo da sua família, você pega o celular, grava aqui o vídeo em formato selfie, e em instantes você consegue enviar esse material. É claro que a gente precisa lembrar que nem todo mundo tem acesso à internet a qualquer momento, vai ter um dispositivo, mas estamos cada vez mais tendo acesso a esses produtos. Então, para a gente começar a fazer foto e vídeo com o celular, a gente precisa ter algumas noçõezinhas básicas, alguns detalhes, que a gente deixa passar, assim, desapercebido ao longo das atividades. Então, para essa apresentação de hoje, nós vamos pegar esses pequenos detalhes que a gente deixa passar, como fazer foto e filme com o celular, como a gente pode entender a luz para essas práticas, algumas técnicas de composição, o som importa, e para a gente anotar as ideias ao longo das nossas atividades. Então, de pequenos detalhes, são coisas corriqueiras que parecem bobas, mas que, na hora de a gente produzir a nossa foto ou o nosso vídeo, faz muita diferença. Limpar a lente da câmera. Às vezes a gente vai tirar uma fotografia, vai fazer um vídeo, e tá com a qualidade da imagem muito ruim, mas na verdade é só sujeira na frente da lente do nosso dispositivo. Como a gente está com esse material na mão ou guardando no bolso, acaba que suja a lente. Então, principalmente nas atividades presenciais. Antes de fazer o material, limpa bem a lente, vê se não tem nenhuma sujeira, se não molhou, se atente bem a isso, porque vai interferir no produto final. Que, aqui um exemplo, né, que às vezes a imagem está borrada ou está desfocada, e na verdade é só sujeira, não necessariamente é a qualidade da câmera, ou que você não está sabendo fazer a foto ou o vídeo. Outra coisa muito importante que a gente esquece, isso acontece em grandes sets de produção, com fotógrafos com muitos anos de experiência, é normal acontecer. Então, para nossa atividade presencial, levem o carregador de celular de vocês, não esqueçam, tá? Então, lá na sede, carreguem o aparelho, deixem o aparelho carregado, porque como a gente vai usar ao longo do dia, para evitar que acabe a bateria, que vocês cheguem de viagem até lá e estejam sem bateria e fiquem sem fazer atividade. Então, muito importante sempre conferir se os nossos aparelhos estão carregados tanto para o vídeo quanto para a fotografia, o aparelho consome bastante bateria. Então, vamos ter atenção para isso, tá, pessoal?
principalmente durante vídeos, não sei se vocês já passaram por isso, é algo que minha mãe faz bastante. Quando ela manda vídeo no grupo da família, no WhatsApp, ela grava o vídeo e recebe inúmeras notificações. Então, eu não consigo entender o que ela está falando às vezes, porque está chegando muita notificação e fazendo muito barulho. Então, ao fazerem os vídeos lá nas atividades presenciais, coloquem o aparelho no modo avião, tá? Ou no modo silencioso, para evitar que durante a gravação fique aparecendo essas notificações e interfira a atividade de vocês e as atividades dos colegas. Outro ponto importante para o vídeo. Oi, Bia. É só Ai, para meu te Deus. perguntar da sua A minha apresentação. apresentação, deixa eu abrir aqui. Eu Ai, imaginei. desculpa. Aqui. Mas só a imagem estava aparecendo, estava me ouvindo de boa. Tava perfeitamente. Beleza, então. Então, principalmente para quando a gente for gravar vídeo ou áudio, a gente tem mania de pegar no celular, da forma que a gente digita, a gente segura às vezes ele nessa parte de baixo. Normalmente os microfones dos celulares ficam nessa parte aqui embaixo. Então vamos tomar cuidado, principalmente nas atividades presenciais, né, para a gente não perder o material, de não tampar o microfone na hora de falar, na hora de gravar o colega, ou para quem for fazer especificamente áudio, tente trazer o microfone próximo à boca e evitar tampar o microfone, beleza? Essas são algumas práticas que no dia a dia a gente esquece. Para quem já está na área há muito tempo, ou para profissionais, é normal esquecer. Então, se alguém quiser anotar, a gente pode fazer um checklist para fazer essa conferência antes de fazer todo o material. Tranquilo? Alguma dúvida nessa parte? Todo mundo limpou as câmeras. Isso também vale para a gente vai apresentar, entrar em alguma chamada de vídeo, tá? Dá uma limpadinha na lente da câmera que ajuda bastante. Então, dando sequência aqui, como que a gente vai fotografar e filmar usando o celular? A gente tem que lembrar sempre o posicionamento da câmera. Como é um dispositivo pequeno, é normal que a gente trema bastante a mão ou que a imagem não fique bem enquadrada porque a gente não está segurando direito. Então, principalmente para as atividades presenciais, vamos trazer bastante isso de segurar corretamente o aparelho. Então, ao fazer vídeo, lembrar de não tampar o microfone, tentar não tampar a lente com o dedo na frente. Se a gente for fazer o produto ou o material pensando em fotografar na horizontal, segurem o celular na horizontal. A gente consegue fazer o corte da imagem depois, mas o ideal é que você já faça a captação do material na posição final dela. Então, se eu vou utilizar na horizontal, eu gravo assim, eu fotografo assim. Se eu vou fazer na vertical, para o Instagram, ou aquela imagem, né, mais compridinha, eu posiciono o celular assim. E tentem sempre utilizar as duas mãos para manter o celular bem firme, tanto para fotografia quanto para o vídeo. Porque na fotografia a gente pode ter a imagem borrada por isso, e no vídeo a gente pode ter um vídeo tremido. Então, segurar bem o celular, a gente evita esses problemas no nosso material. Então, se vocês tiverem algum suporte específico e quiserem levar, beleza, podem levar, não tem problema. E para fazer os materiais de vocês, eu olhei que nas atividades, alguns de vocês apoiaram o celular ou na mesa, ou no próximo de algum ponto. Para quem estava em área externa também conseguiu apoiar o celular, ficou bem bacana os vídeos. Então, se vocês não tiverem um dispositivo específico de suporte para o celular, utilize uma garrafinha de água, um livro, apoiem na mesa. O ideal é que vocês tenham o vídeo bem estabilizado, para que não fique tremido. Então, passando novamente, o posicionamento da câmera. Para a imagem na horizontal, essa aqui é a imagem do barquinho, a gente segura o celular assim na horizontal. Lembra de segurar bem firme. E para fazer na vertical, aqui a imagem do senhor, a gente usa o celular em pé. Então, sempre é tentar utilizar as duas mãos. Uma dica que eu tenho, para quem tem dominância na mão direita, apoie a mão no celular, normalmente a gente tem o celular assim, e o botão de câmera para fazer a fotografia, o vídeo fica nessa parte de cá. Então, deixem a mão dominante de vocês para o lado que vocês vão fotografar ou vão ou apertar o botão para começar a gravar o vídeo, para evitar de dar uma balançadinha na imagem. E mas normalmente a gente pega o celular assim,
Ah, mas eu sou dominante com a mão esquerda. Tudo bem, é só a gente virar o celular para o outro lado. O botão fica para o lado de cá e a gente consegue fazer a fotografia ou o vídeo da mesma forma, garantindo uma boa estabilidade. É muito importante para a gente ter, para o nosso produto final, focar no nosso assunto. Porque às vezes a gente está num lugar bonito, numa paisagem bonita, seja para fazer um vídeo ou para fazer uma fotografia, e a gente quer registrar tudo. Então, principalmente quando a gente vai fazer viagem, tudo que a gente vê, a gente quer fotografar, a gente quer filmar, mas para as nossas atividades, eu preciso que vocês mantenham o foco no assunto que vocês querem trabalhar. Então, aqui de exemplo, se é um museu, uma igreja, façam imagens, façam registros que façam sentido com esse assunto, tá? Então, demonstrem esse assunto, vocês podem fazer diferentes formas de mostrar esse mesmo assunto, mas tenham um foco nele. Tragam imagens que representem ele, ou imagens que cheguem até ele. Partindo aqui para a luz, que é um elemento extremamente importante para que a gente consiga ter um vídeo ou uma fotografia, é a nossa iluminação no geral. Para as nossas atividades presenciais, para a gente poder fazer o nosso produto final, provavelmente a gente vai ter só a luz natural, ou a luz do sol, né, necessariamente. Para fazer a atividade de vocês, eu já percebi que alguns foram no lado de fora de casa, foram numa parte externa, estavam com a iluminação bacana, estavam bem iluminados. Quem estava dentro de casa conseguiu gravar o seu vídeo mais perto de uma fonte de luz, como uma janela, uma porta aberta. Então, isso ajuda bastante. Vamos sempre tentar focar em ficar bem iluminados, ou se nós formos gravar outra pessoa, que essa pessoa esteja bem iluminada. A gente precisa ter bastante atenção a isso. A luz natural, no geral, a gente tem como recurso o sol, que é uma grande fonte de luz, mas a gente tem horários específicos que essa luz é mais ideal para o que a gente quer fazer, tá? Né? Na natureza, a gente tem essa iluminação do sol que vai de uma cor amarelada até uma cor um pouquinho mais azulada. Então, no começo da manhã e no final da tarde, a gente tem essa iluminação mais amarelada, um pouquinho mais rosa. Para quem acorda muito cedo ou fica do lado de fora de casa no entardecer, consegue perceber essa variação de cor que a luz do sol tem. Então, a gente pode conseguir diferentes aspectos para a nossa fotografia ou para o nosso vídeo só em gravar ou fotografar em um horário específico. Então, amanhã, os próximos dias, vocês podem fazer essa observação que ao longo do dia a gente tem muita diferença de cor e intensidade na nossa luz do sol ao longo do dia. Então, um outro ponto para a gente ter atenção é o posicionamento do sol. Pela manhã ou pelo final da tarde, a gente percebe uma luz mais suave do sol. Então, como o sol está mais baixo, ele não cria sombras tão duras ou tão marcantes no nosso rosto. Acredito que aí mais para o norte, um horário de almoço, entre ali 11 até 14 horas, o sol fica mais a pino. Então, quando a gente sai no sol ali perto do horário do almoço, é uma luz bem forte, é uma luz bem dura. Se vocês perceberem, né, eu espero que vocês façam essas observações nas próximas semanas, que perto do horário do almoço, quando a gente está do lado de fora de casa, no ambiente externo, normalmente a gente tem muita sombra, assim, nessa região do olho. Então, a nossa sombra, ela fica muito marcada no espaço que a gente está. A nossa sombra, ela não vai para muito longe. E essa luz, para a gente poder filmar uma pessoa, fotografar uma pessoa, ela pode não ser muito bacana. Então, para as nossas atividades, vamos tentar evitar fazer uma fotografia ou um vídeo nesses momentos em que a luz do sol esteja muito a pino, ou que a gente tem uma sombra assim muito marcada que não realça a beleza do nosso rosto, beleza? Mas para paisagem, para um objeto, para um cenário específico, dependendo do que vocês querem gravar ou fotografar, essa luz do horário do almoço pode ser bem bacana, tá? Então, dando sequência aqui, a luz, ela cria volume na nossa imagem. Então, a forma como a gente tem a luz no nosso cenário, a gente cria uma narrativa do que a gente quer mostrar. Então, aqui na imagem do senhor com a camiseta do Brasil, a gente pode perceber que ele tem luzes e sombras mais marcadas no rosto. A gente tem posições de luz vindo de lugares diferentes.
Então, é uma imagem com mais contraste, a gente tem mais diferença entre o que é preto e o que é branco, as cores são mais realçadas. Então, como está posicionada a nossa luz, como a gente fica em relação a ela, faz bastante diferença no nosso material, tanto para fotografia quanto para o vídeo. Então, aqui na imagem da lâmpada, a gente só consegue, né, perceber que esse objeto tem volume, porque ele é um objeto redondo, por causa da sombra dele. Se fosse uma luz mais de cima, talvez a gente não tivesse essa sombra. Então, o posicionamento da luz sempre faz muita diferença. Mas como a gente vai utilizar só a luz natural, né, a luz do sol, a gente pode modular essa luz ao nosso favor. Seja nos reposicionando em outro lugar, seja ficando, ao invés do lado externo, ficando no ambiente interno, mais próximo da janela, que a gente vai ter essa luz um pouco mais tá? A gente vai ter essa luz um pouco mais suave. Aqui no senhor de boné com a camisa vermelha, a gente percebe que ele tem a sombra do boné na altura dos olhos, mas já é uma sombra mais suave. Provavelmente nessa fotografia aqui, era de dia, no local externo, mas era um dia nublado. Então as nuvens ele já fazem um trabalho de filtrar a luz do sol. Então percebe que mesmo sendo ambientes com muita luz, a gente tem informação de luz e sombra bem diferente. Então nas nossas práticas vamos tentar buscar isso. Ou uma coisa que eu quero de vocês é que se vocês querem uma sombra mais marcada, uma luz mais forte, ou uma luz mais fraca, que isso seja consciente de vocês. Não tem problema ser uma imagem assim com muita sombra ou com menos, ou com pouca sombra, mas desde que vocês tenham intenção nisso, tá? Aqui a gente tem a mesma pessoa com três iluminações diferentes. Aqui na primeira imagem à esquerda, aqui tá mais, que o rosto do rapaz aqui está mais claro, a gente tem uma iluminação bem de frente. Então, quando você se posiciona de frente para a janela, então vamos fingir aqui que a câmera é a minha janela, e eu vou me fotografar ou me filmar nessa posição, a minha luz preenche todo o meu rosto. Então, para as nossas atividades, se forem do interesse de vocês, a gente pode tentar modular a luz natural dessa forma, se posicionar a favor dela, ou aqui na foto na imagem do meio. O rapaz ele está com a luz bem lateralizada. Então, se aqui fosse a minha janela, a minha luz viria de cá. Então, iluminaria só uma parte do meu rosto. Então, que a gente tenha essas decisões de forma consciente. Como que vocês querem utilizar essa luz, como que vocês querem que fique esse efeito no rosto de vocês, ou no rosto da pessoa que vocês vão fotografar ou filmar. Aqui na última imagem, a gente já tem uma luz um pouco mais do alto, então a gente tem uma área, essa boa parte do rosto bem iluminada, mas a gente tem algumas sombras aqui no nariz, algumas sombras aqui abaixo do olho, aqui na parte de cá do queixo, da lateral do rosto. Então, a gente, utilizando a luz, é a mesma pessoa. A gente traz características diferentes para essa imagem, seja para um vídeo ou seja para uma fotografia. Então, que a gente tenha essa consciência para produzir o nosso material. Aqui nessa parte, alguma dúvida sobre iluminação, o que a gente consegue fazer só com o celular? Alguém? Então, continuando aqui, para a gente recapitular, vamos dar preferência em fotografar de dia, que a gente tem bastante iluminação disponível, gravar a próxima janela, que é um recurso que a gente vai ter bastante luz, uma luz mais controlada, então a gente vai ter uma luz um pouco mais suave para o nosso rosto, ou para o nosso objeto em específico. Evitar as sombras marcadas, tá? Mas se vocês quiserem que isso seja uma decisão consciente. Partindo aqui para a composição. Para as nossas atividades, nós vamos tratar de composição tudo aquilo que compõe a nossa imagem, tudo aquilo que faz parte da nossa imagem, em questão de elementos. Aqui, na imagem, a gente tem coqueiros, a gente tem a praia, a gente tem a linha do horizonte com o mar, tem alguns barquinhos na água, a gente tem algumas pessoas deitadas na areia. Então, todos esses elementos que a gente colocou, seja em definir a quantidade que eu quero que apareça de céu na minha imagem, ou quantos coqueiros eu quero que apareça na minha imagem, essa é uma decisão para fazer a composição da minha fotografia ou para fazer a composição do meu vídeo. Então, a gente pode ficar atento para as nossas atividades, quais elementos, o que a gente quer mostrar no nosso material. Então, seja
uma pessoa apresentando, seja uma pessoa aqui na minha frente e uma multidão atrás, seja eu apresentando aqui e lá atrás o cenário sobre o que eu estou falando. Então, se eu estivesse fazendo uma entrevista ou me apresentando, falando sobre desmatamento legal, o que seria bacana para minha composição? Eu estou aqui falando, mas ali no fundo eu tenho um cenário, o que seria resultado desse desmatamento ilegal? Talvez a paisagem de área desmatada, ou um projeto que faz ações contra o desmatamento ilegal. Então, a gente tem que ter essa noção de o meu assunto tem que estar inserido na composição do meu material, seja ele a fotografia ou o vídeo. Então, para composição, a gente tem algumas regras que a gente usa, tanto para fotografia e para o vídeo, de deixar a imagem mais harmônica. Não necessariamente só vai valer o seu material se você fizer de acordo com a regra. Não, a gente entende a regra, porque como ela traz essa noção de harmonia, de ser algo mais gostoso aos nossos olhos, então a gente interpreta essas imagens com mais facilidade. As regras vão servir mais como um guia para a gente poder se orientar e posicionar os nossos elementos, os nossos objetos, do que para ser necessariamente uma verdade absoluta. Então, aqui na imagem a gente tem uma composição com uma regra dos terços. A regra dos terços, a gente divide a imagem em 3 terços iguais, na horizontal e na vertical. E esses pontos de encontro, onde tem esse farol aqui, normalmente quando a gente olha um objeto, a gente centraliza o nosso foco mais fácil nessa região. Então, quando a gente tem o nosso elemento em um desses 4 pontos de interesse, onde essas linhas se cruzam, é mais fácil que para o nosso cérebro a gente interprete essa imagem como mais harmônica. Então, o que a gente pode experimentar nas nossas atividades, se vocês forem fotografar ou entrevistar uma pessoa, talvez não centralizar bem no meio da imagem esse elemento, mas trazer um pouquinho para a lateral e ali no fundo da imagem a gente posiciona e enquadra um outro elemento. Às vezes um cenário de fundo. Se eu estou falando do Teatro de Manaus, eu estou aqui na frente falando, uma parte do meu quadro, e mais ao fundo eu pego um pedacinho do Teatro de Manaus. Então, eu estou falando sobre ele, e estou focando no meu assunto também, conseguindo me apresentar e mostrar o Teatro de Manaus ao mesmo tempo. Mas lembrando que as regras são para nos auxiliar e não necessariamente a gente precisa segui-las, tá? A gente vai ficar bem livre para produzir o nosso material. Então, vocês podem testar diferentes tipos de composição, colocar uma só pessoa, várias pessoas, deixar apenas um objeto em toda a imagem para criar contraste, que vocês consigam trazer também a parte artística nesse material. Eu gostei muito de uma fotografia da atividade de vocês, eu não vou lembrar o nome de quem foi, mas era uma fotografia de uma estrada. A fotografia era mais ou menos aqui feita na altura da cabeça da pessoa, mostrava uma estrada um pouco de barro e tinha vegetação em volta. E ali até mostrava um pouco mais longe, assim, o horizonte. Eu gostei da perspectiva da pessoa que explicou sobre a fotografia, que ela falava que era um lugar que as pessoas iam e vinham para ir para suas casas, para ir a passeio, as pessoas, para ela era uma forma positiva, que as pessoas iam naquele local, mas ao mesmo tempo, esse mesmo local servia de acesso para pessoas que iam fazer coisas legais. Então, às vezes, a minha narrativa, a minha perspectiva, ela é ambígua, ela tem 2 lados. A gente pode tentar mostrar isso na nossa composição, tá? A gente pode tentar mostrar isso no nosso vídeo. Às vezes eu estou falando necessariamente do desmatamento, mas eu não quero uma imagem triste nesse material. Mas ao fundo eu tenho campanhas positivas contra o desmatamento. Então, trazer essas 2 ideias, a gente consegue fazer isso tanto na fotografia quanto no vídeo. Então, mais uma vez lembrando, a nossa composição, ela precisa estar atrelada ao nosso assunto. Então, por mais que você tenha um elemento aqui na frente, uma pessoa, se for entrevistar alguém falando, tente trazer dentro da sua imagem mais elementos, mais coisas que contribuam para o que você está falando. Na composição também, a gente tem diferentes perspectivas. É muito comum e normal... Oi, Bia.
Professor, uma pergunta. Sim, O que seria a composição? A pergunta é minha mesmo. tá. A gente pode entender como composição realmente tudo aquilo que está compondo a nossa ideia de imagem, seja para foto ou para o vídeo, tá? Então, aqui a gente tem um estádio. Todos os elementos estão compondo essa fotografia. O formato que o estádio está sendo apresentado para a gente, aqui os aros da Olimpíada também fazem parte dessa composição. A gente tem aqui essa quina, né, é como se fosse uma marquise, né? Essas quinas aqui fazem parte desses elementos da composição. Tudo que a gente está vendo aqui está compondo a nossa imagem. Isso vale tanto para o vídeo quanto para a fotografia. Aqui pro lado de dentro do teatro, a gente tem essas formas mais arredondadas, mais abauladas. Todas essas formas, né, essa ideia aqui de redondo, de vários círculos, compõe a nossa imagem, compõe a nossa ideia. Então, realmente, são todos os elementos que a gente tem ali na nossa imagem. Então, toda essa composição vão ser os elementos, a forma que a gente definiu para enquadrar esses elementos. Então, imaginando aqui a partir de dentro do teatro, essa perspectiva, a gente está mais perto do palco. Nessa perspectiva, a gente tem uma outra visão dessa composição. Seria bem diferente se eu estivesse no comecinho ali da plateia, olhando para frente do palco, eu tenho uma perspectiva. Então eu usei os mesmos elementos, mas uma composição totalmente diferente. Eu estou dentro do teatro, eu conseguiria fotografar ou filmar parte das cadeiras, parte do palco, um pedacinho aqui do teto, mas eu compus de uma forma diferente. Então, todos esses elementos realmente que tiverem na imagem, a gente vai estar, e é o nosso enquadramento, como a gente vai definir e mostrar esse material, fazem parte dessa nossa composição. Aqui nessa fotografia do estádio, eu poderia ter de composição apenas ficar bem na frente dos aros, tem, acho que uma pessoa que está sentada aqui bem na quina, de azul, então, às vezes, a imagem dessa pessoa aqui embaixo realmente, tem só os aros aqui, nessa região de imagem, e um pedaço do estádio no fundo. É uma outra composição. A gente pode trabalhar isso, em pensar diferentes perspectivas do mesmo objeto, do mesmo lugar, ou se for uma entrevista, tentar não focar em gravar apenas a pessoa aqui. Se vocês forem trabalhar em duplas, enquanto uma pessoa grava de frente, igual a gente vê muito em matérias do jornal, né, no horário do almoço, se a pessoa está falando sobre livros, faça o vídeo da pessoa falando sobre livros, mas faça vídeos dos livros também. Faça um vídeo dessa pessoa lendo, faça um vídeo dessa pessoa mostrando o livro. Então, a gente faz diferentes composições do mesmo objeto, da mesma coisa. A Tailândia aqui mandou uma mensagem no chat. Ela mandou assim: a fotografia pelo celular fica melhor tirada com o enquadramento da câmera ativado? Sempre gostei. Para mim, a foto não sai torta. Eu acho que a Tailândia está falando dessas linhas aqui, ó. Dessas linhas que aparecem quando a gente vai tirar a foto. Bem assim, ó. Não sei se dá para ver aqui. Isso, Tailândia. Essas linhas aqui, a gente chama de linhas guias ou de grid, tá? Essa proporção que estão essas linhas, elas estão na regra dos terços. Por que ela ajuda bastante a gente? Aqui nessa foto a gente consegue ver que a linha de baixo está bem alinhada com o horizonte do mar. Então isso ajuda bastante no enquadramento para a nossa imagem não ficar torta, tanto para o vídeo quanto para a fotografia. E aqui embaixo, por exemplo, a gente conseguiria, se fosse uma pessoa, definir que mais ou menos aqui na altura final do farol, fica a cabeça da pessoa e aqui para baixo o resto do corpo. Então, essas linhas guias ou essa regra dos terços nos ajudam a fazer um bom enquadramento. Isso também vale para quando a imagem estiver na vertical, né? Quando a imagem estiver em pé. Vocês conseguem ver o meu mouse, a seta do mouse? Então, vamos imaginar que aqui a imagem estivesse assim na horizontal, né? E aqui, por exemplo, ficaria a altura da linha dos olhos. Porque a gente tem um enquadramento bacana utilizando essas linhas guias, tá? Essas linhas o grid ou as linhas guias no celular de vocês pode aparecer como grelha
Então, para fazer nossa foto, nosso vídeo nas atividades presenciais, vamos tentar deixar ativado, porque vai ajudar bastante, como a Tailane falou, evita da imagem ficar torta. Realmente isso. Valeu pela contribuição, Tailane. Então, continuando aqui na composição, sobre a perspectiva. É normal quando a gente vai fotografar uma arquitetura, um lugar, né, uma igreja, a gente fazer uma foto mais de frente do objeto. Então, para as nossas atividades, se vocês quiserem mostrar algo específico, tentem trazer outras perspectivas, tentem usar outros ângulos. Aqui, provavelmente, a pessoa se aproximou um pouco mais do nosso objeto e angulou um pouco o celular para cima. Então, a gente vai ter uma outra visão do mesmo objeto, tá? A gente pode ir trabalhando diferentes perspectivas para a composição dos nossos materiais, das nossas atividades. Então, aqui embaixo, eu tenho o mesmo elemento em composições diferentes. E a pessoa se posicionou, eu acredito que aqui na imagem à direita, ela se posicionou mais anterior ao objeto, mais para trás, e aqui à esquerda, ela se posicionou mais para frente. Mas, por exemplo, aqui no nosso objeto à direita, a gente tem mais perto da altura da linha dos olhos. E aqui à esquerda, a gente tem a imagem mais embaixo. A pessoa provavelmente abaixou o celular, a câmera fotográfica, para conseguir fazer essa imagem. Então, a gente tem o mesmo elemento e visões extremamente diferentes. É claro que aqui a gente tem uma imagem de dia e uma mais no final do dia, mais perto da noite. Isso contribui também para uma outra narrativa, mas nisso de composição, no fazer um enquadramento e qual o ângulo ou a altura que eu faço essa imagem ou esse vídeo, contribui bastante para dar dinamismo, para trazer uma outra perspectiva para o nosso material. E aqui, outra coisa que a gente pode ver na fotografia, na nossa imagem, o nosso cérebro, ele tem o hábito, assim, para a gente é comum ver padrões ou buscar pontos específicos quando a gente está vendo alguma coisa. Aqui na nossa imagem, a gente vai ter as linhas guias, que são linhas nortes, né, que vão dar sentido para o nosso olhar. Quando a gente passa o olho rapidamente, ou quando a gente olha para esse material, aqui na direita, o nosso foco fica muito entre a ponte e o comecinho da água, porque a gente tem essas duas primeiras linhas aqui do corrimão, da passarela, e as linhas sobem conforme a estrutura da ponte sobe. Na imagem à esquerda, a gente também tem as estruturas do corrimão, só que a estrutura da ponte em sentido descendo. A gente traz muito o nosso olhar bem para o centro da imagem. Então, dependendo de como vocês posicionam ou o que vocês colocam na imagem, a gente vai trazer o nosso olhar para um ponto específico. Aqui embaixo, a gente tem o nosso olhar muito nessa linha do horizonte, bem marcada, porque a gente tem essa divisão quase que igual entre a imagem e o reflexo dela. Então, são pontos que vocês podem tentar buscar no material de vocês para trazer perspectivas diferentes, ou para tentar focar em um ponto específico, tentar enquadrar. Se, por exemplo, a gente tivesse um barquinho, uma pessoa longe desse ponto central, talvez a nossa visão fosse direto naquele ponto, né, nessa divisão aqui bem no meio da imagem, mas qualquer outro elemento aqui na frente, seja uma pessoa, um barquinho, chamasse mais atenção. Então, às vezes, a gente faz um primeiro olhar lá no fundo e volta aqui para o nosso elemento mais à frente. Então, esse tipo de composição pode dar muita diferença para o material de vocês. Então, é algo que vocês podem tentar experimentar nas atividades presenciais. Dando continuidade aqui. Então, aqui a gente também tem linhas guias, tá? Essas duas quinas aqui na frente, elas trazem a nossa visão bem para frente da imagem, aqui próximo ao aro. Então, a gente tem ali ao fundo essas linhas mais arredondadas e ao todo, toda essa composição vai trazer o nosso olhar bem para frente da imagem. Então, se fosse uma matéria do jornal, talvez fosse bem interessante que a repórter ou o repórter estivesse bem aqui na frente dos aros, porque a gente olhou para essa imagem e automaticamente a gente desce o nosso olhar bem aqui para frente. A gente pode tentar usar esses recursos para contribuir no nosso material. Falando de som, é muito sobre a imagem, composição, o que a gente pode usar de elemento. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar, quer dar um exemplo? Se alguém quiser falar da sua fotografia que fez para as atividades.
continuar. O som é normal, isso acontece. A gente esquece do som quando a gente fala de vídeo. A gente só pensa que o vídeo é só imagem, mas o som ele contribui bastante. É mais fácil você assistir um vídeo que tem uma imagem ruim do que um som ruim, porque um som ruim me incomoda. Um som com chiado, ou que a pessoa fala muito baixo, ele incomoda, a gente não consegue prestar atenção. A imagem a gente consegue manter, a gente tem uma resistência um pouquinho maior. Então, o som é bem importante para contribuir para o nosso material. Então, falando de vídeo, sempre que for possível, tenha atenção. Como que está sendo apresentado esse som, se está com ruído, se faz sentido os sons que aparecem com a imagem. Então, a gente precisa ter atenção para gravar os nossos materiais. Se vocês forem fazer um áudio separado, dependendo da imagem ou do cenário que vocês estão apresentando, gravem o áudio se for um som de rua, se for um som de um animal específico, se for um som de música, casem esse som com a imagem que vocês estão apresentando. Não deixem de dar importância para o som, porque ele faz diferença para o nosso material. Eu vi que alguém, eu não vou lembrar o nome de quem, eu vi que alguém fez o vídeo com, acho que era um pedaço de vídeo e fotografia na sua apresentação, e colocou música no seu material, ficou bem legal. Então, o áudio está sempre contribuindo para deixar o nosso material de vídeo mais dinâmico. No geral, a gente fala de audiovisual, porque são os dois juntos. No início do cinema, a gente começou só tendo imagem, que era a forma que a gente tinha de captar o material. Então, ao longo do tempo, a gente conseguiu unir os dois. Teve uma época que a gente tinha as apresentações na sala de cinema, era o filme em película passando na imagem, na tela, sendo projetada, e em tempo real, a gente tinha pessoas fazendo a sonoridade, tocando instrumentos ou fazendo efeitos sonoros para casar, para dar mais sentido ainda aquelas imagens que a gente via. Por mais, tem exemplos clássicos que, ao passar um cavalo na imagem, fazendo barulho de galope, não se tinha aquele som, né? No momento em que você não colocaria um cavalo para fazer o som de galope, mas a pessoa fazia o som de galope com a mão em formato de concha ou em objetos em formato de concha para fazer esse som. Então a gente pode utilizar sons diferentes que trazem a mesma percepção do som que a gente está vendo na imagem. Então não deixem de fazer o material, porque naquele momento vocês não vão conseguir gravar ou não vão ter acesso àquele material. Façam o vídeo de vocês, e aí se precisarem de ajuda, tiverem uma dúvida, a gente vai atrás desse som, uma forma de gravar esse som para colocar no material de vocês. A Bia comentou aqui assim, descobri esses dias que captam o som depois da cena, tipo água correndo no rio. Raramente, são raras as vezes que a gente, quando vai fazer um material audiovisual, seja ele um filme, seja ele uma novela, que a gente grava o som e o vídeo ao mesmo tempo para o mesmo material. Normalmente a gente faz ali como se fosse uma dublagem de tudo. Não tem muito o que fazer. Principalmente na novela, a gente grava vários pontos, o ator ou a atriz fica com um microfone de lapela, um microfone que fica fixo no corpo, mas tem uma pessoa específica, ou grupos de pessoas específicas, com microfones voltados só para a fala daquela pessoa. E na edição, na pós-produção, vão inserir sons de pessoa no telefone, som de carro. Então, som de tapa, aquelas brigas de novela, o tapa não faz tanto barulho assim, né, gente? Quem deu um tapa, levou um tapa, sabe que não faz tanto barulho. Tem que levar um tapa várias vezes. Para dar certo a briga da novela. Então, assim, tentar trazer sons ou música que fazem sentido, que realcem a nossa sensação para aquilo que a gente está vendo. Tá? Se a gente não conseguir captar na hora, beleza, a gente tenta captar em casa, a gente procura outros recursos, mas não deixem de fazer o material de vocês porque achem que não vai dar certo na questão do áudio. Então, pontos importantes que a gente precisa para gravar um bom áudio. Falar perto do microfone. Se eu fosse ficar a noite toda falando com vocês assim, ó, desse jeito. Oi, gente, eu sou o professor Bruno, eu vou dar aula assim, dessa forma, espero que vocês gostem. Ninguém ia prestar atenção, ninguém ia me ouvir direito, então um áudio ruim provavelmente faz mais você deixar de ver o material do que uma imagem ruim.
Então, falem perto do microfone. Se forem gravar um áudio específico, tragam o microfone próximo à boca. Falem com vontade. Esse projeto, eu espero que vocês não utilizem só os conhecimentos que vocês aprenderem para os produtos finais, mas que vocês levem para a vida de vocês. Eu vi na apresentação da maioria que vocês querem levar o conhecimento para a comunidade de vocês, alguns de vocês trabalham com jovens, então, gente, falem com vontade. O assunto que vocês tiverem, ponham força naquilo. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha, a gente fica com dificuldade de falar, mas falem com vontade. É mais fácil a gente ouvir uma pessoa que fala com convicção, que fala assim com vontade mesmo, do que alguém que às vezes fala tudo correto, tem todas as informações corretas, mas não tem vontade, uma pessoa que fala baixo, que demora demais para falar. Então, prestem atenção nesse ponto. Vocês têm algo a dizer, então falem com vontade, digam mesmo. Não, eu sei que a gente fica com vergonha, mas quanto mais vocês treinarem, mais essa vergonha vai passar mais rápido. Então, não deixem de fazer o material de vocês por vergonha, não fiquem sem graça, falem com vontade, fiquem animados. Se vocês têm algo a dizer, digam mesmo. Para fazer os nossos materiais, eu sei que a gente vai ficar em ambiente externo, provavelmente, mas se vocês quiserem fazer, por exemplo, só gravarem imagens e depois fazer uma narração, se vocês forem fazer o áudio separado, falando mesmo, tentem gravar no quarto, evitem um lugar com barulho. Se for gravar em casa, desliguem a televisão, tirem as notificações do celular, porque isso atrapalha bastante. Às vezes a gente está fazendo um áudio muito bom, chega no finalzinho do áudio, tem um barulho de notificação. Então, dependendo, você perde aquele material. Então, vamos evitar lugares com barulho. Se possível, evitem lugares que estejam sem objetos. Por exemplo, gravar no banheiro traz muito eco para o nosso som, porque como é um ambiente que a gente tem a gente não tem móveis no banheiro, é mais fácil que o som reflita na parede, de preferência, grave no quarto, mais próximo do colchão, tá? Evitando locais que tenham barulho. Lembrando que o som é bem importante para o nosso material. Oi, Bia. Professor, só para te lembrar do tempo, tá Sim, bom? sim. Já estamos mais pertinho do final. Ó, uma coisa interessante que o Missinho falou. Eu sou assim, eu falo baixo, eu não sei falar alto. Essa questão de personalidade também varia muito. Tem pessoas que já falam com um tom alto, e tem pessoas que falam com um tom mais baixo, mais calmo. Eu acho que o professor Bruno, ele não está falando assim que você tem que gritar, mas que você tem que falar com interesse. Eu estou interessado. O Missinho, por exemplo, vocês vê que ele é interessado em tudo sobre saúde. Ele me deu várias dicas ali quando eu estava com a garganta doendo. Então, eu sei que se eu for falar com você, você vai falar isso com vontade de um jeito envolvente, mesmo que o seu ritmo seja mais calmo. Seria isso, de falar com segurança e de destacar os seus atributos, né? Porque se você gosta de falar assim, mais tranquilo, você pode destacar isso também, dando mais ênfase em alguma coisa. A pessoa que fala mais alto, ela vai ser mais expansiva. Então, tem como a gente destacar um pouquinho de cada tipo de personalidade. Perfeitamente a colocação da Bia. É bem nesse sentido mesmo, tá, gente? Para evitar que vocês deixem de fazer o material ou evitar que vocês não alcancem o seu público por causa de um ponto específico. Então, tem coisas que a gente consegue treinar e mudar um pouquinho. Se você, de forma alguma, não gosta de falar, ou não gosta de falar mais alto, a gente tem outros recursos para fazer um material audiovisual, para fazer uma fotografia. Então, explorar esse material. Não necessariamente a minha fala com vontade é só a fala com som. Mas as minhas imagens, talvez o material, uma imagem mais agressiva, mais chamativa, é uma outra forma de falar com essa vontade, tá? Outro ponto importante, ligar e conectar o microfone. Isso acontece muito nas produções, não é algo de quem está começando agora, é muito fácil de acontecer. Então, se vocês forem gravar separadamente o áudio, preste atenção se vocês ligaram o gravador, se o microfone está ligado. Se forem usar o próprio fone de ouvido que vem com o celular, tenha atenção se ele está conectado ao mesmo aparelho.
porque dependendo, pode aparecer que está captando o áudio, mas é o áudio do microfone do celular, e não o áudio do microfone. Tenham atenção a isso. Então, continuando aqui, para as nossas atividades, eu quero muito que vocês anotem todas as ideias que vocês tiverem, somente a ideia do assunto no geral que vocês querem fazer. Anotem mesmo, peguem papel e caneta, mandem um áudio no WhatsApp de vocês, anotem, porque a gente esquece. E as nossas ideias mudam também bastante. Então, se vocês anotarem, vocês vão ter o registro desse material. A gente consegue discutir isso no produto final, ou incluir algum material que no começo era interessante de se fazer, mas aí você achou, já não é mais interessante, mas na hora de fazer a edição final desse material, volta a ser bacana incluir aquela primeira ideia. Então, anotem principalmente o assunto, os temas, o que vocês querem falar com o material de vocês. O que vocês querem falar sobre o assunto. Às vezes o meu assunto é natureza, mas dentro de natureza tem bastante coisa. Então, anotem o que vocês querem falar sobre esse assunto para a gente ter de registro, para a gente ter essas ideias para um roteiro lá na frente, tá? E como vocês vão fazer esse material? Se vocês estão pensando em fazer vários vídeos, se vocês vão fazer apenas fotografias, apenas áudios. Se for um vídeo, vocês querem colocar algumas fotografias, vocês querem colocar alguns áudios, então anotem essas ideias do que vocês querem que apareçam nesse material de vocês. E anotem também o que vocês podem usar para melhorar o material que vocês fizeram, o que vocês pretendem fazer. É falar com mais vontade, é fazer uma fotografia em uma outra perspectiva. Se vocês fizeram uma entrevista e querem imagens que compõem essa entrevista, vocês acham que esse material vai agregar? Então, façam esse material, tenham essa noção de eu fiz a minha atividade, o que eu posso fazer para melhorar? Quais os recursos que eu consigo utilizar agora para melhorar esse material? Então, vamos anotando essas ideias, todos esses pontos, para a gente conseguir fazer um roteiro nos próximos encontros, tá? Alguma dúvida sobre a parte aqui de som, ideias? Quem quiser fazer um comentário? Beleza. Muito obrigado, gente. Diga, Alisson. É o Alisson, o seu nome, como pronuncia? Né? Porque na hora de editar o vídeo no aplicativo Shot, ele tem como diminuir o ruído também, né? Perfeito, Alisson. Isso, a gente consegue, nos aplicativos de edição, reduzir o ruído ou até mesmo incluir música que já estejam dentro do aplicativo. Então, nos próximos encontros, a gente vai ver mais alguns desses recursos que vão contribuir para a melhoria do nosso material. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Muito bom. Acho que as dúvidas surgem mesmo quando a gente começa a pegar o celular e testar, né? Eu me lembro de uma tarefa que eu fiz no ensino médio, que era tirar foto da mesma paisagem em diferentes horários para ver como que ficava a luz, né? Isso é legal para a gente ir testando que luz fica melhor. Então, acho que vocês podem ir colocando em prática algumas coisas também. Muito legal mesmo. Lembrando que vocês vão ser divididos em grupos para fazer um produto sobre o território. E anotar as ideias é muito importante. E eu queria saber o que vocês estão pensando aí em trabalhar. Podem ir mandando no chat enquanto a professora fala. E agora a gente vai passar para a Laurinha, que vai falar para a gente um pouquinho sobre onde a gente compartilha esses conteúdos, né? Sobre compartilhar o conteúdo nas redes sociais. É só pegar e colocar lá. Como a gente pode pensar a divulgação estratégica disso, que locais nós podemos utilizar, aplicativos para editar, criar imagens, contexto, etc. Laura, a palavra é sua, fique à vontade. Oi, está todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza. Então, muito prazer, eu sou a Laura. Me apresentando um pouquinho antes, eu trabalho numa ONG, acho que alguns de vocês devem conhecer, o IP. Trabalho na comunicação do Lira há algum tempo, tenho uma empresa também que trabalha com comunicação e tenho uma formação de comunicação visual e semiótica também.
Dentro de tudo que a gente trouxe, assim, eu não sei quantos de vocês conseguiram ver o vídeo, quantos vocês não conseguiram, mas a gente vai usar ele um pouco como base para a gente estar dando um pontapé inicial no que a gente precisa ter para mexer com redes sociais. Eu vou compartilhar a apresentação. Vocês estão vendo? Só não está em tela cheia. A gente está vendo o PowerPoint. Eu acho que você tem que tirar, vir aqui e compartilhar já a tela cheia, que vai aparecer embaixo. E agora foi? Agora ainda está pequeno. Tenta compartilhar a apresentação, apresentar do começo. Vou te mandar um print. Ali em cima, perto de animações, tem a apresentação de slides. Só que quando você apresenta, ele meio que fica na anterior e não na que você está apresentando. Então, quando você for selecionar a tela aqui no Meet, você precisa selecionar a tela já cheia, aquela em que você está apresentando, e não essa aqui que está aparecendo agora. Mas, se não der, você dá zoom e a gente vai seguindo por aí mesmo, tá bom? Isso. Mais um pouquinho, eu acho. Se você quiser me mandar também, Laurinha. Eu não sei se fica muito ruim para vocês ver assim. Dá para ver. Vocês e pessoal, não sei pelo celular. Dá para ver? Depois eu vou mandar a apresentação para vocês, tá? Ok, então, vamos seguir. Então tá bom. Dentro de planejamento que a gente estava falando, a gente, quando se trata de redes sociais, a gente precisa ter um olhar para isso antes de escolher o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, a gente precisa saber algumas coisas antes. Por exemplo, o que eu vou estar falando dentro das minhas redes sociais?
a mensagem que eu vou estar querendo passar dentro de tudo que eu vou estar construindo dentro das redes sociais, eu preciso estar pensando que tem que ter a mesma linguagem, tem que estar passando sempre a mesma mensagem. Depois que você tem isso, você vem com algumas outras coisas que são, assim, objetivos que você quer alcançar. E quando você tem isso, tipo, poxa, eu gostaria muito de... Tem uma loja aqui que vende produtos aqui da minha comunidade e eu quero que ela me traga uma renda fixa de tantos por cento de lucro dentro do que eu estou vendendo. Beleza, como é que eu faço isso? As pessoas que eu quero que tenham contato disso são futuros compradores. Quem são os meus futuros compradores? E aí você entra numa coisa muito importante que é o público. Tem algumas questões e algumas perguntas que você pode fazer para o público, inclusive, como eu achei que ia ficar um pouco extenso, não ia dar tempo aqui, depois eu queria ver, Bia, se eu posso passar alguns links para eles, para vocês também terem acesso a algumas perguntas que já são um pouco básicas para vocês fazerem para o público-alvo. No público-alvo, é sempre muito importante você ter em mente, se você já tem alguma coisa, qual é o público que você tem? Em quem que você está chegando? É neles que você quer chegar? Se não for, por alguma outra coisa, alguma coisa a mais. Por exemplo, estou chegando, eu vendo óleos e hidrolatos aqui. Só que eu tô chegando para um público muito jovem que não está querendo comprar muito. Mas tem uma galera que é mais velha, que está muito interessada nisso, só que não está chegando nele meu conteúdo, não tem ninguém que me segue assim. Como é que eu faço para mim fazer chegar? Eu preciso conhecer essas pessoas, então. O que elas gostam? Quais são as redes sociais que ela usa? Porque às vezes eu estou usando muito o Instagram e elas estão no Facebook. E aí, como é que eu vou fazer com que elas cheguem até mim se elas não estão nem usando a mesma plataforma que eu estou usando? Isso também vai estabelecer algumas bases mais para frente, que é, assim, qual a linguagem que eu vou estar usando para falar com elas, porque às vezes é uma pessoa que é da região, outras vezes pode ser uma pessoa que é, sei lá, do Rio Grande do Sul, outra pode ser uma pessoa que é lá da Bahia, e aí tem que estar prestando atenção que não só em regiões, mas como com idade, status social, tudo isso, embora seja muito quadrado, muito taxativo, são coisas que são muito importantes para a gente realmente usar e taxar isso direitinho, porque são padrões de comportamento que a gente pode usar para fortalecer a nossa campanha, a nossa divulgação, a nossa comunicação com eles. Porque cada grupo de pessoas, com cada. Ai, meu Deus, desculpa. Cada grupo de pessoas que a gente vai encontrando com As diferentes características, características. isso, com diferentes características, elas vão estar ali englobando um monte de coisas muito preciosas para a gente. Dentro de quais cores que elas vão preferir, para a gente poder usar isso dentro de uma divulgação, de uma propaganda, de uma marca, de uma criação, de um vídeo, e de qual que é o formato. Elas têm tempo, gente, sei lá, às vezes eu estou querendo vender um produto para uma mãe que vai ter, tipo, 2 minutos para olhar o que eu tenho para dizer. Então, em 2 minutos, eu tenho que falar as coisas de um jeito fácil, que ela consiga entender e que ela se sinta identificada dentro do que eu estou vendendo. Que eu fale para ela assim, poxa, olha só, eu estou conversando com você de mãe para mãe, ou de uma pessoa que entende o que é ser mãe. Mesmo que eu não seja, mesmo que eu não entenda, de me colocar no lugar dela a ponto de conseguir entender as necessidades e de como ela está falando, o que ela está falando e o que ela quer estar ouvindo. Quando a gente entra nisso, a gente vai entrar em muitas coisas como plataforma, quais são as plataformas que essa pessoa
mas utiliza até para vocês poderem também ter menos esforço e mais resultado. Porque se você... A minha mãe fala um ditado muito bom, que quem coloca todos os ovos numa única cesta sempre acaba sem ovo nenhum. Porque você precisa colocar eles em várias, mas você também precisa saber quais delas você vai colocar. Porque eu posso colocar 3 ovos em uma que ninguém vai pegar. Só que eu quero que pegue. Então, assim, se eu colocar muito tempo e esforço no Instagram, ou sei lá, vou me dedicar a fazer um canal no YouTube, vou trazer um podcast, o quanto que isso vai estar de fato me ajudando, o quanto que desse público que eu tenho, que eu quero chegar, eu vou estar conseguindo alcançar com essa ferramenta. Alguma dúvida até aqui ou tá tranquilo? Laura, só dando os meus 2 centavos para a discussão, acho que uma coisa importante a se pensar também no contexto que a gente está vivendo é como a gente fala para pessoas que não acreditam no que a gente está falando, né? Aqui no grupo existem muitas demandas. Acho que tem a Angleice, professora, né, Angleice. A gente tem o Missinho, que está trabalhando com saúde. Nós temos alguns que já estão na comunicação, possivelmente, futuramente, vocês vão estar aí atuando nas associações ou como ativistas também. Então, assim, como eu falo uma coisa que eu sei da maneira mais simples possível e como eu falo com quem não acredita nisso que eu estou falando. Então, são muitas coisas a se pensar. É por isso que você tem que olhar todo esse contexto que a Laura está falando. Às vezes você não vai utilizar um Instagram para fazer grandes campanhas, mas se você está mobilizando a sua comunidade para que todos tomem as mulheres tomem a vacina do HPV, como que você vai se comunicar com eles? Então, é preciso pensar e isso se encaixa em todos os contextos que você for trabalhar, né? Era só isso. Sim, Bia, isso é exatamente isso, sim. Uma coisa muito importante da gente sempre estar lembrando também, eu ia falar isso um pouco mais para frente, mas vou estar adiantando um pouco isso. Quando nós temos o costume de sempre estar olhando o que a gente está falando da nossa forma. Na comunicação, é sempre é de vital importância você olhar como o outro vai estar entendendo. Vital importância, assim, top, no topo da lista. Você quer fazer comunicação? Por favor, entenda como o outro vai estar te escutando. Porque quando a gente coloca uma frase simples, eu posso entender de um jeito, a Bia vai entender de outro. Quando eu estou falando a frase, eu preciso saber como é que a Bia está entendendo, para mim conseguir colocá-la de um jeito que a Bia entenda exatamente o que eu quero dizer. Porque se ela não entender o que eu quero dizer, eu estou comunicando errado. Então, esse processo do público, ele é uma coisa que a gente sempre tem que dar muita atenção para ele. Porque quanto mais você conhecer o seu público, melhor vai ser a sua conversa com ele. Mais clara, mais limpa. E assim, dentro de muitas coisas que eu vejo que são necessidades da comunicação para vocês, assim, do que eu tenho observado ao longo do curso, do que eu vi também dentro da primeira conversa que eu estava lá na primeira aulinha, que eu vi todos vocês falando muito bonito de o que vocês esperavam do curso, é muito importante que vocês comuniquem para fora também, para fora para fora do núcleo de vocês. É sempre um desafio, mas é muito importante. Porque enquanto mais gente
a realidade chegar, isso é tão precioso, isso dentro da comunicação, porque a gente nunca sabe até qual lugar que ela vai chegar. Então, assim, é sempre muito importante a gente tentar expandir a nossa bolha. Por mais que, assim, a gente fale, foque no seu público, sim, mas pense com carinho qual é o seu público também. Porque, às vezes, o seu público não é falar para as mesmas pessoas que estão falando a mesma coisa que você. Às vezes é falar para as pessoas que precisam escutar aquilo que você está falando. Enfim, acho que o público já demorou um pouco e depois a Bia vai cobrar os meus minutos. Então, deixa eu passar assim para os próximos. Depois do público você tem a plataforma que a gente falou um pouquinho e mais para frente também eu vou estar trazendo. Análise de mercado, que é você justamente olhar ao seu redor e ver quem mais está falando a mesma coisa que você está falando. Porque quem mais está vendendo o mesmo produto, quem é que está trazendo as mesmas pautas, porque querendo ou não, a gente vai estar competindo, não necessariamente precisa ser uma competição, pode ser sempre vozes que ecoam vozes, né? Mas para a pessoa, para o algoritmo de comunicação que vai estar rodando ali, são dois conteúdos que ou ele vai colocar o seu ou ele vai colocar o outro, ou ele vai ofertar para uma pessoa um ou vai ofertar o outro. Então, assim, de estar sempre também olhando para isso, como é que podemos não atrapalhar, né, a comunicação, às vezes, quando for de uma pauta muito importante, quando a gente consegue reverberar a comunicação do outro. Então, por isso que tá olhando sempre para o mercado, né, que a gente fala mercado, mas tá sempre olhando para o nicho de comunicação que você tem, o nicho de pessoas que estão falando sobre o mesmo tema. Isso é muito importante estar de olho também. Dentro disso, você também pode ter as referências, as referências, elas podem vir de muitos lugares, não necessariamente precisa vir de pessoas que falam as mesmas coisas, mas é sempre muito interessante a gente estar pensando e observando também, que às vezes a gente consegue ter ideias que funcionam para a nossa comunicação, que não necessariamente é falando do mesmo assunto. Tipo, eu queria muito que chegasse um abaixo-assinado. Eu vou mandar, eu vou postar no Instagram para que as pessoas vão e façam lá um abaixo-assinado. Mas eu vi um outro abaixo-assinado que não tinha a ver com comunidade, mas que estava passando aqui, que era com relação à saúde, que circulou no WhatsApp. Será que não é mais interessante? Dá para você adaptar as ideias que vão chegando até vocês para a sua realidade também. Então, assim, não ficar sempre preso a ideias que vêm do mesmo nicho de comunicação também. A parte do design, que é muito importante, vocês tem um estudo que diz que a gente consome muita coisa, a gente tem um letramento visual, que a gente chama, muito maior do que um letramento escrito. Então, o visual, ele sempre chama muita atenção. E quando a gente fala de comunicação, a gente precisa estar falando de chamar atenção. A gente precisa estar falando de ser visto, ser ouvido. E qual é a melhor forma de fazer isso? Então, o design, ele vai vir de várias formas, inclusive eu conversei com a Bia nessa aula que a gente vai ter na próxima semana, de eu separar um tempo com vocês também para estar apresentando o Canva e trazendo algumas ideias e demonstrações melhores de como usufruir do design para vocês estarem mexendo e aprimorando dentro da plataforma que vocês forem estar usando, até também algumas coisas que dá para utilizar para o vídeo que vocês vão estar fazendo. Mas ele é sempre
muito importante, porque ele é a primeira ferramenta que você vai ter de chamar atenção dentro de uma rede social. Porque eu vou, depois vocês vão olhar aqui, mas tipo, 70% das redes sociais é sobre comunicação visual, é sobre vocês estarem falando com imagens. É uma foto, é um vídeo, mesmo que seja uma coisa escrita, ainda é uma imagem. E aí, dentro do plano de conteúdo, a gente precisa pensar em organização, porque redes sociais, elas precisam de constância. Então, a gente tem que sempre estar vendo quanto tempo que eu tenho para preencher dentro da minha agenda. Então, assim, eu tenho que preencher 3 posts por semana e mais 2 stories, para que as pessoas não percam interesse em mim. Então, com o que eu vou preencher isso? A primeira coisa de você se planejar para isso é o que eu vou estar falando dentro desse espaço que eu tenho. Eu vou estar falando de notícia, eu vou estar falando de pautas importantes, eu vou estar vendendo meu produto, como é que eu vou estar fazendo isso? Vai ter uma variedade suficiente? Então, assim, você vai precisar de uma pessoa para pensar nisso tudo. Uma pessoa que vai parar e vai fazer um planejamento de tudo que eu tenho. Se eu não tenho um conteúdo, como é que eu gero ele? Eu vou começar indo lá na minha mensagem e vendo o que eu tenho aqui que é legal, que eu consigo encaixar a minha mensagem para poder estar trazendo também para esse conteúdo. Então, eu vou montando ele com essas perguntas que eu já fiz, pensando o que o meu público vai querer ver também, o que eu posso fazer que vai agradar o meu público. Ah, esse mês tem uma data comemorativa, esse mês tem um feriado, esse mês vai acontecer algo muito importante politicamente falando, ou algo que pode impactar muito na minha mensagem, que também seria legal. Então, é construindo de oportunidades, coisas que conversam e dialogam com o nosso público, dialogam com a nossa mensagem, e que a gente consegue identificar que é um conteúdo interessante. Agora, eu tenho um conteúdo, como é que eu distribuo ele? Tenho que parar antes de começar, a gente sempre tem que parar de andar. Porque não dá pra gente trocar de barco com a canoa andando, gente. Não tem como. Você vai acabar caindo. Então, assim, precisa de parar, respirar fundo. É ruim parar? É ruim parar, mas às vezes a gente precisa parar, respirar fundo e sentar e colocar na ponta do lápis. Beleza, eu preciso planejar para essa semana, eu preciso planejar para esse mês, porque o mês é importante também. Então, ter isso planejado. Tudo que você vai fazer durante o mês, você não precisa ter tudo 100% fechado, porque muitas das vezes vão ter coisas, como é que eu vou saber se vai acontecer uma coisa muito importante que acontece do nada na terceira semana do mês? Não vou saber, mas ter um espaço para você colocar isso é importante. Antônio? Não sei, alguém está com o áudio aberto. É uma pergunta ou não? Acho que ele abriu sem querer. Antônio, eu vi Tá. sua mensagem de que você está sem internet. Eu vou te mandar uma atualização para todos os colegas também da atividade em grupo, a mesma que eu vou dar aqui, tá bom? Então, você vai conseguir ver tranquilinho. Muito obrigado por avisar e por ter vindo na aula. Laurinha, fica à vontade. Tá bom. Eu parei na organização. Isso. Então, assim, temos quem faz a coleta, quem vai. O nosso calendário, né, de postagens, mas quem é que vai montar? Quem é que vai estar fazendo toda essa
essa parte de design, essa parte de olhar para o nosso público, que tem que estar olhando constantemente isso, vendo o que está sendo interessante. E aí, dentro de muitas coisas, é sempre muito importante olhar o recurso que a gente tem para isso. Porque eu estou independente, eu estou sozinho, eu vou ter que fazer tudo? Beleza. Eu vou precisar investir um dinheiro depois para mim divulgar, para impulsionar alguma coisa, para trazer um anúncio, para comprar um material melhor, um celular ou uma câmera, que eu mais para frente vou identificar uma necessidade de que eu tenha algo para continuar com isso. Quanto que eu vou precisar? E a quem disso, quanto que eu tenho? Porque muitas vezes o que a gente precisa, o que a gente tem não é a mesma coisa, mas que a gente consegue, com o que a gente tem, fazer, às vezes, 70% do que a gente precisa e já ajuda bastante. Então, isso é um exercício muito bom para você saber o que você tem que priorizar. O que dá para fazer. Porque querer fazer, dá para querer muita coisa. Dar para fazer, não é muita coisa. Então, a organização, ela traz a gente para esse pé no chão, de tipo, quanto, quem, como e o porquê veio antes, né? Mas, assim, é muito importante isso, gente, eu sei que às vezes é chato parar e ter que organizar e ter que alimentar a organização, mas é uma coisa que faz a diferença, porque às vezes você vai gastar 2, 3 horas fazendo isso, às vezes mais, às vezes você vai gastar um dia, mas se você não organiza, você acaba gastando 3, 4 que você faz correndo. Depois da organização e tudo mais, você vai colocar em prática. Bia? Só para te lembrar do tempo, desculpem, eu sou a moça do tempo. Tudo bem. Eu tô bem atrasada, então. Eu ia falar também das redes sociais, que depois vocês vão ter acesso a esse daqui, que são algumas redes que eu identifico que são bem legais de vocês estarem focando geralmente que as pessoas mais utilizam. E aí você tem aqui um breve resumo de para que a rede social é focada, para que ela o que entra lá dentro, né, de formato, entra vídeo, entra imagem, alguns não entram vídeo, outros só entram vídeo. O que ela vai me trazer? Ela vai me trazer reconhecimento, engajamento, ideia, ela vai me trazer fluxo de informação, ela vai me trazer uma interação assim mais legal com as pessoas. E aí aqui também tem os tamanhos e formatos para vocês darem uma olhada, de sempre também ter em mente fazer as coisas pensando no formato. Então, vou fazer um vídeo para o Instagram. Eu tenho que saber que o Instagram, ele precisa de um vídeo. Vocês estão vendo meu mouse? Um vídeo de pé, porque ele não faz, o vídeo deitado ele não repercute tanto. Ai, meu Deus, saiu. Aí você vai ter para Facebook, que ele é uma rede de conteúdo mais versátil. O WhatsApp, que ele é uma rede mais focada para divulgação, para um conteúdo mais próximo de grupo, de discussão, de uma comunicação mais próxima e pessoal. O LinkedIn, que é uma coisa mais profissional, corporativa, né? Tipo para edital, de projeto. Se você tem esse foco também dentro da comunicação que você está querendo trazer, é uma plataforma muito interessante de estar tendo um pouco de olhar para elas também.
o YouTube, que para vídeo, e aí não entra foto, entra exclusivamente vídeos. Aqui a gente tem algumas dicas de ferramentas para vocês estarem usando. Então, tem algumas ferramentas de design, que, como eu falei, o Canva, que é muito legal, que na próxima aula a gente vai estar dando uma aprofundada dentro de ferramenta, para trazer essa questão também do design, de como aproveitar ele para você estar usando ele como uma estratégia dentro das suas redes sociais. Algumas ferramentas de análises para vocês também, dentro do vídeo, se alguns viram que algumas ferramentas dessas estão dentro das próprias plataformas disponíveis para perfis de networking, como é que fala? Perfis de negócios, né? Então, é só você migrar para um perfil de negócio, que você vai ter um acesso muito maior à quantidade a informações de análise de quantos posts, quantas curtidas, o que chegou melhor em quem. E, tirando isso, essas são algumas ferramentas que também fazem outros tipos de análise mais aprofundadas também, que é legal, sim, dar uma olhada para ver se funciona para vocês. Dicas de anúncio, porque a gente sempre precisa estar olhando para isso quando está falando de negócios. Se vocês forem trazer dentro da comunicação de vocês, trazerem negócios, e até mesmo para notícias também, coisas importantes. Anúncio não necessariamente precisa ser para vender alguma coisa. Você pode estar vendendo uma ideia, ou você pode estar vendendo um produto, ou você pode estar divulgando uma mensagem. O anúncio, ele serve para isso. E daí você vai ter os anúncios pagos, que precisa de alguma certa análise de qual que vale mais a pena você investir, e do quanto você consegue investir também para ele, e anúncios mais orgânicos, que vão depender de o quanto que a sua base de pessoas vão estar engajadas para fazer ele rodar. E aqui tem algumas outras dicas de engajamento, entre elas as hashtags, que são mais importantes vocês estarem usando. É sempre bom colocar, porque elas ajudam as pessoas a acharem os conteúdos de forma mais fácil, da plataforma estar oferecendo os seus produtos de comunicação melhor, servir eles melhor para pessoas que realmente estão interessadas em consumi-los, né? Já deu meu horário, Bia? Pode concluir. Na verdade, Laurinha, eu comentei aqui no chat, se você quiser complementar na sua próxima aula também e finalizar o raciocínio, fique à vontade. O importante é passar todo o conteúdo para o pessoal. Sim. Mas, enfim, eu acho que eu vou parar aqui então, e daí na próxima aula, que eu vou estar trazendo também essa questão mais visual, eu trago um pouco dessa questão da semiótica, que ela parece ser muito um bicho de sete cabeças, mas eu juro para vocês que ela não é. Ela é a ferramenta mais útil de comunicação que você vai precisar ter. Deixa eu descompartilhar só para concluir. Então, concluindo, tem muitas ferramentas, e mais importante de tudo, tem muitas formas de vocês estarem se comunicando. Muito importante também é vocês acharem a forma que é mais confortável, que funciona melhor para vocês, porque muitas vezes não vai ser a mesma a mesma da Elisane, não vai ser a mesma da Daniela, assim. Então, precisa ter isso em mente. Cada um vai precisar de uma forma diferente de comunicar. E, assim, finalizando como
o Bruno falou, eu também estou à disposição para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que eu possa auxiliar vocês. Eu, como falei antes para a Bia, vou passar para a Bia depois encaminhar para vocês um PDF com alguns links de sites que são muito legais para tirar dúvidas sobre como funciona a parte mais manual, assim, onde é que eu tenho que entrar para ativar isso no meu perfil? Onde é que eu tenho que entrar para fazer, para tornar a minha conta uma conta de negócios? Então, vão ter alguns links assim e algumas perguntas que também são muito interessantes, se vocês quiserem jogar no Google, para vocês também pesquisarem. Eu sempre falo que é muito importante saber fazer a pergunta certa para o Google, para ele dar aquilo que a gente quer. Exatamente, muito legal. Acho que saber formular as perguntas é o começo, né? Bom, gente, eu acho que todo mundo deve estar pensando que são muitas informações, né? É por isso que a gente vai ter vários encontros com os professores, 2 aqui, eles vão estar lá pessoalmente também, para a gente destrinchar tudo isso. Então, essa semana não tem uma tarefa exatamente depois dessa aula, mas eu quero que vocês vejam as animações que os professores fizeram. Eu vou mandar mais uma animação que é sobre a criação de conteúdo para redes sociais. E eu quero que vocês olhem bem o PDF da apresentação da Laura e do Bruno, que eu vou mandar para vocês. Quem tem redes sociais, como a Angleice, que tem a rede social da escola dela, vê as dicas lá de formatos do Instagram, vê o que você está colocando em prática, o que não está, e o que você poderia melhorar. Lembrando que nem todo mundo aqui se comunica pelas redes sociais, mas a gente pode aplicar isso a diversas coisas, até um cartaz que você faz para colar na sua comunidade, como que você coloca ali as informações, quais informações colocar, o que destacar, que cores utilizar, tudo isso é comunicação. A comunicação está em tudo e a gente pode aplicar em tudo. Então, tentem sempre pensar assim, como que isso que a Laura falou sobre o Instagram se aplica à imagem que eu quero mandar no WhatsApp, para a gente tentar pensar a comunicação como um todo. Eu sei que já está ficando tarde, eu preciso falar para vocês dos grupos e do trabalho final, e antes disso eu gostaria muito de agradecer a professora Laura e ao professor Jorge Bruno por estarem aqui com a gente, foi muito legal, vamos continuar esse papo. E obrigada mesmo, pessoal. Eu aprendi muita coisa aqui, porque eu sou bem lerda com todas essas coisas de imagem, etc. Espero que vocês também. E vamos continuar aprendendo. Agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, está sempre aberto para vocês. Agradecer pela exposição. Ok, então, vamos lá. Bom, um instantinho, deixa eu só apresentar aqui para vocês. Lá no comecinho do curso, quando a gente iniciou, e até mesmo na divulgação, vocês devem ter visto que o objetivo desse curso era gerar um produto de comunicação. O que seria o produto de comunicação? Uma mídia, um vídeo sobre o seu território, um fotofilme, que seria uma série de fotografias assim encadeadas como filme, uma campanha para as redes sociais, enfim, colocar vocês como comunicadores, como protagonistas para produzirem e fazerem mídia, certo? Então, nós estivemos aí trabalhando com as ameaças aos territórios, a comunicação popular, e agora nós estamos trabalhando com as ferramentas. Então, é o momento certo para a gente começar a colocar a mão na massa em grupos. Nós vamos dividir vocês por território, porque vocês têm mais facilidade de contato para poderem trabalhar juntos. Eu sei que alguns estão em Manaus, e outros estão na comunidade, outros estão na cidade, mas, enfim, a gente consegue fazer um produto que seja mais a cara do território de vocês, se forem todos do mesmo. Se não estiver dando certo, professor, o fulano não está fazendo, o cicrano sumiu, fala com a professora que a gente dá um jeito, realinha os grupos. Vamos trabalhando junto nesse processo. Então,
Tá aqui a divisão de grupos, sendo que alguns são duplas, né? Mas não se preocupem, estaremos ajudando vocês em tudo. Eu quero que uma pessoa de cada grupo seja responsável por criar o grupo no WhatsApp e colocar os colegas. Ah, quem vai ser? Se organizem. É muito importante que vocês tenham essa autonomia de se organizarem e comunicarem entre si. Vou mandar essa relação aqui lá no grupo de vocês, para vocês se organizarem. Então, a gente tem o grupo 1 com a Sandy e a Gleice, o 2 com a Maona, o Isaac e o Beltazan, o 3 com a Aline, o Daniel e a Camila, o 4 com a Letícia, Esmeralda, Antônio e Severiano, o 5 com o Alisson, a Tailane e a Sabrina, o 6 com a Elisane, o Janquiel e o Micínio, o 7 com a Daniela e com a Luarda, e o 8 com a Ana Cristina e o Osiel. E para fechar o 9 com a Andréia, Hidalgo e a Sâmia. Vocês estão em desvantagem, mas a gente vai estar lá reforçando, viu, Sâmia? Pode deixar. Não deixaremos vocês na mão. Vamos estar eu, o professor Bruno, a Laura, vai dar tudo certo. A ideia, então, pode falar inglês? Eu que falei que nós estamos em desvantagem. Eu vi lá, tá em dupla, pois é. E a Sandy nem participou de nenhuma aula até agora, né? Pois é, eu conversei com a Sandy, ela tentou entrar, mas ela teve um problema com o celular dela que caiu. Então, nós vamos observar isso daí tudo, tá? Se não estiver dando certo, a gente migra de grupo, a gente se reestrutura, mas vai dar para fazer um produto legal sem deixar ninguém sobrecarregado. E qualquer coisa, crítica, sugestão, mandem para a gente, tá bom? Que a gente se reorganiza. As instruções é que o produto final, ele é uma mídia de comunicação, como eu falei para vocês, que deve obrigatoriamente ser entregue por cada grupo ao final do curso. É uma exigência que vocês entreguem esse produto final para receber o certificado. Está todo mundo aqui, foi indicado por suas associações, por suas lideranças, então vamos nos esforçar para produzir e, nesse processo, aprender e receber o certificado aí do curso, confirmando esses conhecimentos que vocês obtiveram, né? O tema do produto final é Raízes e Territórios, a comunicação como ferramenta de proteção. Esse tema é para delimitar o que vocês vão falar. Eu sei que na edição passada, o pessoal focou muito nas ameaças ao território, tipo, as consequências do garimpo ilegal, as consequências do aquecimento global, o desmatamento no território. Agora, a gente queria voltar um pouquinho mais para a relação de vocês com o território, para a cultura, para os modos de viver, para como vocês se relacionam com ele. E eu vou dar alguns exemplos e ideias aqui que podem ser utilizadas. Então, depois de formar um grupo, vocês devem escolher que tipo de mídia vão criar. Eu quero fazer vídeo porque eu já tenho experiência. A Gleice já me enviou um vídeo falando sobre os territórios, eu vi que ela já editou, já fez uma coisinha aqui, outra ali, então ela já tem um pouco de experiência com isso. O outro ainda não, gosta mais de fotografia. Outro quer fazer uma campanha para rede social sobre um tema específico. Vocês podem escolher o tema que acharem mais legal. O tema não, a mídia que acharem mais legal. E por último, qual tema do território você vai abordar? O que você quer falar sobre o seu território? Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas vocês podem escolher aquilo que acharem mais interessante. Não estou dizendo que não pode falar de garimpo, das ameaças, nada do tipo. É só que o nosso foco aqui seria um pouco mais para as relações entre vocês e o território, enquanto fonte de cultura, de uma relação, uma coexistência entre seres vivos, entre coisas imateriais, um espaço de cultura e de vivências, tá bom? Então, eu quero contar a história das artesãs do meu território. Aqui a gente tem um tipo de grafismo, de pintura, que é muito bonito, que as mulheres fazem, os homens fazem há muito tempo. Eu quero falar sobre essa história.
Eu quero contar várias histórias, eu quero mostrar, por exemplo, como nós jovens aqui do território estamos saindo, nos formando e voltando para ser lideranças, tem isso também. Ou sobre a educação, sobre a cultura do povo. Eu quero contar a história de um ancião, de uma liderança. Eu quero mostrar como a gente faz o manejo aqui do pirarucu ou dos quelônios. Quero mostrar o processo da fabricação de farinha. Até se vocês quiserem mostrar, por exemplo, o dia a dia na comunidade de vocês, dá para fazer um conteúdo muito legal em que vocês abordam diversos temas. O que as pessoas fazem, né? Para que as pessoas de fora conheçam como é o dia a dia de uma comunidade indígena, por exemplo, de uma comunidade extrativista, ribeirinha, etc. Então, eu coloquei aqui vários aqui para vocês. Eu vi uma pergunta, deixe-me ver. Tem que focar em apenas um tema do território? Não precisa focar em apenas um tema do território. Mas lembre-se das dicas da Laura. A história que você quer contar, ela tem que ter coerência. Se você cortar, está falando de um tema, e corta para outro imediatamente, sem ligação entre os dois, vai ficar esquisito. Então, não sei, eu gosto muito de fotografia de pessoas, eu percebi que vocês não fotografaram pessoas. Vamos pensar aqui numa ideia. A gente do território. A gente do território. Eu vou fotografar todas as fases da vida. Vou fazer uma exposição fotográfica com as crianças, os adultos, jovens, adultos e idosos, fazendo assim um ciclo da vida e o ciclo do povo no seu território. É uma ideia, você vai estar fotografando pessoas, sempre pessoas, mas você vai estar contando uma história, entende? Então, é pensar na relação entre essas coisas. Mais uma pergunta? Podemos fazer um vídeo e pedir para uma pessoa editar? Não! A não ser que a pessoa seja do seu grupo. A gente vai ter que aprender a editar, mulher. Vamos aprender todos juntos, não se preocupem. E tem mais um ponto, tá, gente? Vocês não ficam pensando assim, que é para sair um negócio perfeito. A gente quer fazer algo bonito, claro, mas dentro das nossas condições. A gente vai estar trabalhando com o celular e vai dar o nosso melhor. Então, vocês são capazes de fazer e a gente vai fazer e ensinar cada fase, tá bom? Da edição, para a gente ter um pouquinho de conhecimento de tudo. Então, vocês podem pensar aí durante essa semana que tema vocês vão abordar. A professora Lívia vai estar no grupo com vocês, eu vou pedir para vocês adicionarem o contato dela, e aí vocês podem contar as ideias que vocês têm para ela ajudar vocês a definir. Então, a partir disso, essa é a tarefa da semana, bem tranquilinho, né? A partir disso, a gente vai trabalhar na próxima aula do dia 22, pessoalmente, e em vários momentos. A gente vai ter a entrega do produto final dia 1º de julho, então vocês vão ter muito tempo, não necessariamente aqui em aula, para vocês editarem esse produto. Não entrem em desespero, a Gleice já fez caras e bocas ali, ela já está pensando e com medo do tempo, mas vai dar certo, tá bom? E a gente vai fazer um pouquinho atividades em cada aula e, pessoalmente, também a gente vai trabalhar em grupos, captando imagens, escrevendo roteiro sobre isso. O Alasson, pode falar. Agora a gente já pode formar o grupo, né? Para discutir o tema. Para discutir o tema e que tipo. Se vai ser fotografia, se vai ser campanha e tudo mais. E aí, gente, só para finalizar agora, eu queria propor um primeiro desafio para vocês. Eu falei, né, que eu estava pensando no concurso de fotografia. Eu conversei com o pessoal do IPAM e eles deixaram a gente fazer o concurso de fotografia, que vai ser junto com a exposição. Então, qual é a ideia? Vocês podem concorrer individualmente ou por grupo, vocês que sabem, e a ideia é tirar uma foto do território, e a melhor foto vai ser premiada pela gente, as 3 melhores fotos dos 3 primeiros lugares. Aí a gente vai fazer uma votação, e não vale votar em você mesmo, tá? Já ficou o aviso, só votar no coleguinha, e aí a gente vai fazer uma premiação simbólica. Então, eu recebi fotos lindas. Se vocês quiserem concorrer com a mesma foto, tudo bem.
mas se quiserem tirar fotos novas também, ótimo. E aí, junto com a foto, você vai ter que escrever uma frase que complementa o que é o seu território, o que é o território para você. Você vai começar, o território para mim é, ou o meu território é. Eu vou escrever isso direitinho no WhatsApp para mandar, mas a foto ela tem que ter uma legenda. Por exemplo, o meu território é o meu berço, o meu território é a minha relação com a minha cultura, o meu território é a minha raiz com o meu povo. Então, ele tem que ter um título assim bem inspirador, bonito, para todo mundo votar na sua fotografia e você ganhar, tá bom? É isso, eu vou mandar essas instruções escritas, não se aperreiem, e também a fotografia dos grupos e relembrar essas atividades para vocês. Dúvidas? Ainda não, né? Essa fotografia para concorrer vai ser em grupo ou individual? Como vocês preferem? Porque assim, eu estava pensando. Em grupo seria bom. Eu prefiro individual. Vamos fazer assim, quem quiser concorrer em grupo, pode fazer o grupo enviar por território. Por exemplo, o grupo do Alasson, Tailane e Sabrina. Eles três vão escolher uma fotografia só e enviar. É só mandar para mim e falar, essa é a fotografia de Wallace, Tailane e Sabrina. Essa é a fotografia de Inglês. Essa é de Moana, Maona e Beltazan. E aí fica tudo jóia. Cada um como quiser, tá bom? E aí a gente premia o grupo. Andréia? Não é. Agora eu já entendi, professora. É porque eu acho melhor individual, né? Porque eu sou da aldeia Fronteira, fica no Rio, né? Na terra indígena Pata Laranjal, mas os outros parceiros ficam em outro rio, que é o Rio Marimari, entendeu? Ok. Então, nossa, eu creio que deve ser individual, né? Perfeito. A gente pode seguir assim, então. E tempo? Eu preciso imprimir essas fotos. Eu quero levar para Manaus bem bonito para a gente imprimir, fazer uma exposição. Então, hoje é dia 15. Seria interessante que eu tivesse essas fotografias até a segunda para eu ir na gráfica, imprimir, fazer tudo direitinho. Então, vocês teriam aí o fim de semana para fotografar, se inspirar, olhar o território e selecionar uma foto bem bonita para enviar. E peçam dicas para o professor Bruno, vou passar o contato dele para vocês. Eu tirei essa foto e essa, qual é o melhor enquadramento, etc. E é isso. Mais dúvidas? A Gleice é competitiva, ela está com um sorriso de gente competitiva. Ai, pessoal, legal. E para lembrá-los também que falta pouco para o nosso encontro presencial, espero que vocês estejam bem preparados, organizem tudo, olhem a logística, não esqueçam de ler as coisas, não esqueçam o carregador, vou lembrar disso na próxima aula também. Professora, Sim. Deixa eu só lhe falar uma coisa. Eu acho que segunda-feira eu não vou estar onde eu moro, entendeu? Porque eu estou numa viagem com o pessoal da saúde e eu só vou chegar, se eu não me engano, terça-feira, tá? Mas aí eu vou falar com os meus colegas aí que são do mesmo Rio. Aí se eles fizerem, não tem problema não, tá? Aí só para lhe informar isso mesmo, tá ok? Ok. Ótima ideia. Então, quem não puder fotografar, pode se juntar com os colegas do território e selecionar uma fotografia, tá bom? Bom, já está dando 9 horas e eu quero tirar o pé da janta de vocês. Quero agradecer mais uma vez, pessoal, desejar uma boa semana para todo mundo. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau. Não esquecer de agradecer. Boa noite. Não esquecer de agradecer o Bruno e a Laura mais uma vez. A gente se vê na próxima aula com os mesmos professores
na mesma hora, nesse mesmo local. Até mais. Tchau, gente. Bom descanso.